agora dar início ao painel chamado Esporte pode ajudar a reverter o jogo da desigualdade social, cujo objetivo é discutir como a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público podem utilizar o esporte como ferramenta de inclusão, focando nos casos de pessoas com mobilidade reduzida e também de baixa renda. Estamos muito felizes de poder tratar esse tema tão relevante para o país e discutir propostas de ações que, após o evento, poderão ser aprofundadas e implementadas para transformar o país. O painel terá duração de 1h30. Perguntas poderão ser feitas ao longo da apresentação através do site Slido, informado previamente. A senha para acesso está na lateral da sala e as perguntas serão respondidas na parte final do painel. Após o painel, será realizado um break para o almoço. Para mediar o painel, gostaria de convidar a Fernanda Gentil, que em seguida irá introduzir os demais participantes. Fernanda tem uma carreira sólida e bem-sucedida no jornalismo esportivo. Ingressou na televisão em 2006, na TV Esporte Interativo, e desde 2011 atua na Globo. Com seu estilo próprio e espontâneo, Fernanda ganhou visibilidade na cobertura da Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Foi unanimidade de críticas positivas. Todo esse sucesso a credenciou como apresentadora do Esporte Espetacular. A função veio logo após a cobertura das Olimpíadas de 2016 no Rio, onde comandou as manhãs olímpicas em todos os dias de competição ao vivo, diretamente do Parque Olímpico. Mas, para Fernanda, isso não é suficiente. Ela também escreveu um livro, dá aulas no curso Escola de Apresentadores e criou a Associação Beneficente Caslu. Seja bem-vinda e obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelas palavras, pelo convite, já prontamente aceito. É um prazer estar aqui, de verdade. É um evento de uma importância muito grande, com pessoas muito especiais, e não à toa tem repercutido tanto e feito tanta diferença assim que começa, assim que ele dura e assim que principalmente ele termina. Vocês conseguem deixar uma semente muito fundamental na cabeça e no coração de todo mundo. Então, eu estou aqui muito bem acompanhada. Vamos rapidamente apresentar aqui os nossos dois colegas participantes, exemplos também e referências. Lars Grael, primeiro, começou a velejar ainda criança, ao lado do irmão dele, o Torben, conquistou os primeiros grandes títulos, bicampeonato brasileiro, o primeiro título mundial na classe Snipe. Na Tornado, conquistou nada menos que 2 bronzes olímpicos, 5 títulos sul-americanos, 10 brasileiros e ainda representou o Brasil em mais 2 Olimpíadas, Los Angeles 84 e Barcelona 92. Além de velejador, Lars sempre se destacou também no lado político do esporte, tendo ocupado cargos de liderança. No governo FHC integrou o quadro de dirigentes do Instituto de Desenvolvimento do Desporto, ligado ao então Ministério do Esporte e Turismo, e também foi secretário nacional de esporte. Depois assumiu a Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, a convite de Geraldo Alckmin, cargo que ocupou até março de 2006. Hoje ele se dedica à classe Star, na qual conquistou diversos títulos importantes, como o Campeonato Mundial, o Tri Sul-Americano. Além disso, ministra palestras em todo o Brasil, onde fala sobre superação, inovação, prevenção a acidentes, política esportiva e cota de portadores de deficiências nas empresas. Esse é Lars Grael e vai estar aqui com a gente. Palmas para ele, por favor. Bem-vindo, Lars. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, complete. Que você falou que é tri, na verdade é penta, mas tá ótimo. É sempre bom dar uma reduzida, ótimo, né, Lars? Para depois você dar uma valorizada. Vamos lá, Rafaela Silva. Rafa nasceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e aos 7 anos começou a ter aulas de judô no Instituto Reação, recém-montado na Cidade de Deus, pelo ex-atleta Flávio Canto. Hoje é uma atleta mundialmente reconhecida e acumula diversos títulos, dentre eles 2 medalhas de ouro e 1 de prata em Jogos Pan-Americanos de Judô e 1 medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016. Ela foi a primeira atleta da história do judô brasileiro, entre homens e mulheres, a ser campeã olímpica e mundial, e está aqui com a gente hoje a Rafa também. Tem mais algum Pan-Americano que eu esqueci? Alguma coisa? Não. Entendi, essa tá certa, né? Então vamos lá. A Rafa e o Lars estão aqui com a gente hoje para discutir um tema muito importante, que é tanto o esporte no Brasil
quanto o jogo da desigualdade social. Eu queria primeiro começar perguntando para vocês de onde o esporte tirou vocês e onde ele colocou vocês. Tá com o microfone aí, Rafa? Tá, né? Bom dia a todos. Eu comecei no judô aos 5 anos, na Associação dos Moradores na Cidade de Deus. E aos 7 anos eu tive que mudar, foi onde eu conheci o Instituto Reação, projeto social que eu faço parte até hoje, porque na comunidade tem as pessoas que mandam na comunidade, né, os bandidos, e foi uma coisa que aconteceu comigo, com a minha irmã. A gente estava saindo da escola, eu tinha 7 anos e a minha irmã tinha 10, que a minha irmã estava brincando com as amigas dela, e durante uma brincadeira a minha irmã pisou no pé da menina e arrebentou a sandália dela, e a menina ia embora descalço para casa, e o namorado dessa menina, ele não gostou de ver a menina indo embora descalço e falou que minha irmã fez de propósito, e acabou a brincadeira. A gente estava indo para casa para pegar o ônibus, e quando a gente estava passando numa rua atrás da escola, um carro fechou a gente, e na hora que o carro fechou, eu parei assustada, a minha irmã também. Aí tinha uma moça, desceu do carro, foi bater na minha irmã, e eu não sabia o que fazer. Eu tinha 7 anos, peguei meu sapato, fiquei batendo no carro da moça para ver se ela soltava a minha irmã. E depois a moça entrou no carro, foi embora, e eu vi que o namorado da amiga da minha irmã, ele estava dentro do carro, que era a mãe desse menino. E quando a gente chegou em casa depois, aí estavam chamando meu pai no portão, tinha 5 homens, e eles falaram que a gente tinha que arrumar nossas coisas e ir embora da comunidade, que a gente não podia morar mais lá, que a gente descobriu que essa moça era era esposa do traficante da comunidade, e a gente não podia morar mais lá. E por acaso a gente mudou às pressas. Meu pai tinha um amigo que tinha uma casa de 1 quarto e uma sala, e a gente conseguiu fazer essa mudança, e coincidentemente abriu o Instituto Reação, um projeto na esquina da rua onde a gente foi morar, e foi onde eu comecei no projeto social, onde eu faço parte até hoje. Lás, você conta pra gente quando você encontrou o esporte, onde você estava, e hoje em dia onde você se coloca. Olha, Fernanda, a vela, que é meu motivo de vida, é uma herança de família, é uma espécie de legado. Meu avô materno, ele era dinamarquês, então dinamarquês, povo escandinavo, né, sangue viking, o pessoal tem intimidade com mar e navegação. Ele veio morar no Rio de Janeiro como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen. Então se encantou pelo Rio e lá escolheu para viver. Trazia essa cultura náutica típica, né, dos dinamarqueses. Então ele foi um dos precursores da vela no Brasil. Meus tios, né, foram velejadores, representaram o Brasil em 2 Jogos Olímpicos, os Jogos do México em 68 e Munique em 72. Foram tricampeões mundiais, então representavam para a gente uma idolatria, uma vontade de seguir esse rumo de vida. Então, esse esporte que deu ao Brasil 17 medalhas olímpicas, 18 das quais 7 de ouro, virou assim o nosso grande apelo de vida. Acontece que meu pai não tinha nada a ver com mar e navegação. Meu pai nasceu lá em São Paulo, no interior, era servidor público federal, oficial do Exército. Então, para a gente ser alguém na vela, um esporte que era intensamente rotulado como esporte de elite, era uma coisa assim meio utópica, mas virou um ideal de vida. Então, contrariar, né, uma série de dificuldades, obstáculos, preconceitos, até a gente estrear em competição nacional, ser campeão brasileiro em dupla com Torben lá em 1980, aí veio precocemente o título mundial em 83, eu tinha 19 anos de idade. Então o próximo sonho eram os Jogos Olímpicos, né? Mas numa fase que no Brasil não havia patrocínio esportivo, à exceção do voleibol. Então conseguir viabilizar uma campanha olímpica era um desafio enorme. E assim foram, 4 participações olímpicas, experiência de vitória e de derrota, então cada vez um aprendizado. E quando eu julgava que eu estava no auge da minha carreira, após a medalha olímpica de Atlanta em 96, foi quando eu tive o acidente em 98. Então, mudança radical no meu rumo de vida, aprender um sentido, né, para viver a partir dali, porque eu vivia do esporte, do meu corpo virar um deficiente naquele momento, era um choque. Mas assim foi o que me trouxe à vida pública, ter começado o projeto Grael, uma experiência de uma inclusão social através do esporte, do meu esporte que é a vela, a experiência em cargos públicos, voltar a competir. E eu acho que se eu tenho algum mérito
forte da vela não é pelo acúmulo de resultados e medalhas. Eu acho que isso, a vela do Brasil tem como dois grandes expoentes, o Robert Scheidt e meu irmão Torben, 5 medalhas olímpicas e inúmeros títulos mundiais, mas acho que se eu tenho uma virtude deve ser pela persistência, ou talvez, como já chamaram antes, de teimosia. Porque entre meus 2 títulos mundiais que eu tive na vida, e só foram 2, o primeiro em 1983 com o Torben, e o segundo veio após o acidente, 32 anos depois, quando eu fui campeão mundial, fazendo dupla com um jovem que veio do nosso projeto social, que é o Samuel, foi ser campeão mundial da classe Star em 2015. Então, 32 anos que eu fui tentando um resultado, muitos teriam desistido, né? Até que chegou. Olha, tem mais uma pessoa que reúne essas características todas que vocês falaram, social, tanto em relação a resultados, a marca, quanto também em relação à pessoa que ele é, o caráter dele. Infelizmente não pôde estar aqui, mas o nosso tubarão das águas, como ele é carinhosamente conhecido, mandou um recado pra gente. Vamos ouvir. Fala galera, eu sou o Clodoaldo Silva. Em 5 Paralimpíadas foram 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Eu fui o cara que coloquei fogo no Maracanã, acendendo a pira paralímpica. E quero pedir desculpas WhatsApp, a vocês pela minha ausência. Imprevistos. Foi vídeo ou foi áudio? Vídeo. Vídeo. Foi só um teste. Eu tinha recebido isso ontem via WhatsApp, então tem vídeo mesmo. Pluga teu celular aí, então, Lange. Como é que faz? Acontecem, mas vamos falar de esporte e inclusão, que é o que eu gosto. Fala galera, eu sou o Clodoaldo Silva. Em 5 Paralimpíadas foram 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Eu fui o cara que coloquei fogo no Maracanã, acendendo a pira paralímpica. E quero pedir desculpas a vocês pela minha ausência. Imprevistos acontecem, mas vamos falar de esporte e inclusão, que é o que eu gosto. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com uma paralisia cerebral, que foi falta de oxigenação durante o parto e que afetou os membros inferiores. Mas galera, prestem atenção, quando eu falo membros inferiores, foram só as pernas, porque eu tenho uma filhinha linda de 6 anos de idade. E o que o esporte me trouxe? Liberdade, alegria, educação, inclusão e muito bom humor. E para vocês conhecerem um pouquinho do Clodoaldo Silva, só é você ver esse videozinho. Senhor das Águas dos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos de Atenas em 2004, trouxe 6 medalhas de ouro e uma de prata nas 8 provas que disputou. É também destruidor de recordes mundiais. Este é Clodoaldo Silva, o nosso tubarão de ouro no Parapan. Natação desde 96, como processo de reabilitação, fisioterapia, conquistou com braço forte a liberdade. Se tornando em Atenas o atleta brasileiro com o maior número de medalhas de ouro da história paralímpica. 6 só na Grécia. E ainda teve uma de prata. Todo um trabalho de uma equipe, tudo, então é complicado falar nesse momento.
iniciativa privada, da pública, de tudo, porque nós estamos aqui lutando pelo Brasil e essa bandeira que está aqui atrás de mim não é qualquer coisa, é a nossa pátria. É indescritível, é difícil só você estando lá para saber a dedicação desse grupo, lutou muito e graças a Deus somos campeões. Vocês viram esse vídeo lá de Atenas 2004, nas Paralimpíadas, lá foram 6 ouros e 1 prata, ali o esporte brasileiro começou a mudar, as pessoas com deficiência começaram a ser respeitadas, começaram a ter visibilidade e eu fiz parte dessa história. Então eu quero desejar a todos vocês uma boa conferência e abraços aquáticos a todos. Palmas para o nosso Tubarão. Agradecer ao Clodoaldo pelo bom humor, pelo recado, por tudo que ele fez. Campeão no esporte e na vida, né? Com certeza. Vocês três são, isso que eu ia começar a falar. Eu espero que vocês tenham a noção, ou a mínima ideia, acho que vocês devem ter, do tamanho que vocês têm. Eu concordo muito com o que você falou. Vocês transcendem os resultados, as marcas, as medalhas, os títulos. O que fica mesmo, o legado que vocês deixam é muito maior do que isso. Eu, como jornalista esportiva, falo sem nenhum pudor. A história, o exemplo humano, o que vocês venceram para chegar onde vocês chegaram, isso fica. A medalha, daqui a pouco, outra pessoa vai também ter outra medalha, outro resultado, outra marca, outro recorde, e isso vai sendo renovado, digamos assim. Agora, a história não. Vocês três dão exemplos diários para todo mundo e principalmente também para quem não gosta ou não acompanha o esporte. A maior prova de que vocês são maiores do que isso. Vocês têm essa noção e mais, que papel social vocês acham que vocês têm para quem vê o esporte ou para quem acompanha vocês, enfim, que papel social o ídolo hoje brasileiro tem para as outras pessoas? Pode começar, Rafa. Eu passo por isso todo dia, né? Quando eu chego no projeto para treinar, que quando eu chego sempre tem uma criança nova lá para treinar, sempre tem o treino das crianças que começa antes do pessoal mais velho, e quando o treino vai começar, as crianças estão saindo, aí me vê passando, é ela, e o olho das crianças começam a brilhar. Eu acho que é uma das motivações que eu tenho hoje, né, para seguir aí até 2020, que aos 24 anos eu conquistei tudo que um atleta do judô possa conquistar na minha modalidade, e foi difícil, assim, depois da Olimpíada, ter motivação para seguir. Eu chegava nos treinos, eu via a seleção toda numa vibe de querer ganhar mundial, querer ganhar a Olimpíada, e eu não tinha mais essa motivação, até que eu cheguei depois de um período que eu fiquei sem treinar depois da Olimpíada, cheguei no projeto e aquelas criancinhas com placas, com faixa, tem uma foto minha no projeto que eu tô com uma medalha de papel e uma menininha tá com a minha medalha no pescoço no projeto, né? Então o que eu posso fazer é o que os atletas que já aposentaram do judô deixaram um legado pra gente, que quando eles começaram a competir, eles tinham que pagar viagem, tinham que pagar alimentação, e hoje a gente já não passa por isso. A confederação arca com todas as despesas de viagem, alimentação, e mostrar para as crianças do projeto que o nosso projeto é dentro das comunidades, e eu tento sempre passar para elas que eu tenho o mesmo treinador, eu tenho o mesmo espaço, eu tenho as mesmas oportunidades que elas. Então, se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu estou aqui hoje podendo compartilhar da minha história, elas também podem chegar, porque elas também têm a mesma coisa. Então, acho que elas têm que buscar a cada dia, tem diversos obstáculos. Eu já quis abrir mão do judô várias vezes em lesões que um atleta tem. Depois da minha primeira Olimpíada, que as pessoas falaram que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, que eu nunca seria melhor do que ninguém. E era minha primeira Olimpíada com 19 anos. Foi onde eu voltei da Olimpíada e falei para o meu professor que eu não queria mais isso, que eu fui para uma Olimpíada querendo realizar o meu sonho de conseguir uma medalha olímpica e tentar mudar a vida da minha família, que batalhou tanto por mim quando eu era criança, e eu ser recebida dessa maneira, indo lá representar o meu país. E eu fiquei alguns meses sem praticar o judô, sem praticar nenhum esporte, até que eu voltei a competir em 2013, onde eu fui a primeira brasileira campeã mundial de judô e consegui a minha vaga para estar representando o Brasil na Olimpíada do Rio, onde eu consegui também uma medalha de ouro.
te fez voltar, Rafa? Acho que no início eu tive muito incentivo da minha família, né, que é o mais importante, que eu ficava em casa chorando, assistindo ainda o restante da Olimpíada, porque o judô é sempre na primeira semana, e eu chegava em casa e meu pai e minha mãe ficavam tentando fazer as comidas que eu mais gostava para ver se me animava. A minha irmã me chamando para treinar, foram alguns amigos meus lá na porta, que eles sabem que eu sou muito competitiva, aí chegava lá e falava que ia me bater, eu falava, sai fora. Que eu não queria treinar, até que eu conheci uma coach, que ela é voluntária lá no Instituto Reação, ela faz um trabalho com as crianças lá agora, com os atletas mais velhos, e durante uma palestra que eu fui assistir dela no Instituto Reação, ela me fez uma pergunta que, onde eu imaginaria, em 2016, que era para eu imaginar eu sentada no sofá da minha casa, na frente da televisão, vendo minhas adversárias conseguir uma medalha a 5 minutos de onde eu nasci e fui criada, e aquilo me deu um negócio ali por dentro que eu falei, não, vou voltar, e eu voltei a treinar, voltei a competir e consegui realizar meu sonho, que era a minha medalha olímpica. Olha, né, Lars, fantástico. Nunca te falei isso, porque eu não consegui ainda depois fazer uma matéria com você, inclusive tá aqui o convite, tá uma exclusiva para mim, mas a sua cara entrando naquela final, vocês lembram disso? É um close nela, assim, amor, até hoje me arrepia. O que você dissesse ali era assim, senhora, claro, por favor, desculpa qualquer coisa. Não tinha chance de, não sei se você já sabia disso, mas todo mundo sabia. Quando deu aquele close ali, não tinha chance de perder. Era um misto de fúria e paixão. Nossa, né? Senhora, mas era assim, já tá ganho. Eu até fiquei tranquila, falei, que bom, mais um ouro pro Brasil. Não tinha chance de perder. Você tinha consciência disso? Então, eu entrei bem concentrada assim, na competição, né? Não, tava claro, ficou claro. Porque eu sempre pensava nas críticas que me fizeram depois da Olimpíada de Londres, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma boa competição, não estava pensando mais na medalha, em sim poder fazer uma boa competição, e eu entrei muito focada aqui na minha chave, quando saiu que eu vi que eu ia lutar. Na minha segunda luta, se eu passasse da primeira contra a atleta da Alemanha, seria uma coreana, que eu nunca tinha ganho na vida, e eu coloquei na minha cabeça que se eu passasse da coreana, ninguém tiraria a minha medalha. Ali era a final para você? Sim, e quando eu ganhei da coreana, a minha luta seguinte era contra uma atleta da Hungria, onde eu fui desclassificada na Olimpíada de Londres 2012, e eu consegui passar também. Muitas pessoas me perguntam o que eu senti naquele momento de relembrar Londres de 2012, e na Olimpíada eu estava muito focada, assim, quando acabou a luta, não tinha caído nem a ficha ainda que eu tinha ganho uma Olimpíada, parecia que eu queria competir mais, que eu estava ali, e muitas pessoas duvidaram, né, se eu poderia sair dali com uma medalha de ouro, porque na minha semifinal, uma luta no judô dura 4 minutos, e eu ganhei a minha semifinal com 9 minutos, porque ninguém queria cair, era uma semifinal olímpica, contra uma atleta da Romênia que era a atual vice-campeã olímpica. E a minha adversária na final foi uma atleta da Mongólia, que ela ganhou da atual campeã olímpica com 30 segundos. Então, que fácil. Então as pessoas acharam que eu estava um pouco mais cansada, e o placar também já não estava ajudando, que durante o ciclo eu lutei com essa adversária da Mongólia 4 vezes, eu perdi 3, só ganhei 1. Então ali eu tinha que entrar muito focado, e eu pensava na única luta que eu tinha ganho, que eu tinha que repetir tudo aquilo que eu fiz, e eu consegui repetir e sair com a minha medalha de ouro. Olha, Garrincha costumava dizer que todo mundo que ele jogava contra era o Joãozinho. Não tinha nome adversário. Vai jogar contra o Joãozinho. E você entrou nesse espírito. Eu nem lembro das adversárias, de onde eram os nomes dela, tudo. Era só Rafaela. Lars, o que você acha? Qual é o papel social do ídolo do esporte, você como um deles? Olha, Fernanda, o papel social é muito grande, porque o atleta, quando ele vira um ídolo, ele gera exemplo, ele forma opinião. Então ele tem uma capacidade de transformação muito maior do que ele pode mesmo avaliar. Num país, hoje o Brasil, nós vivemos um momento de contestação, uma fracassomania nacional, e é onde nós temos dificuldade de identificar ídolos. Na política, para lá de rarefeito, mas ídolos na parte cultural, na parte esportiva. A sociedade, a juventude precisa de referências. Então veja o caso da Rafaela. O Flávio Canto proporcionou isso. Talvez quando ele começou o Instituto Reação, ele não tinha dimensão do resultado que ele ia obter lá à frente. Ele queria gerar oportunidade para que pessoas, em alguns núcleos, como lá na
tivesse acesso a praticar o judô, com uma consequência assim, de inclusão social. Mas, obviamente, quando você democratiza a atividade esportiva, você gera como um produto final, né, talentos. Aí o talento, campeão olímpica, então é um caso fantástico. Então eu acho que essa capacidade que o atleta tem de formar opinião para o bem e para o mal também, tem que ter uma conscientização de que o atleta pode combater a desigualdade social, cada um fazendo a sua parte. Você não tem a pretensão que vai mudar o país, mas você pode mudar aquela rua, aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade. Então, no nosso caso, eu me lembro que a gente estava embarcando para os Jogos Olímpicos de Atlanta, 96, eu, o Torben e o Marcelo Ferreira. Aí o prefeito lá em Niterói, na época, a gente morava, né, por lá, ele falou: se vocês trouxerem medalhas olímpicas, eu quero fazer uma homenagem a vocês, título de cidadão e tal. Isso é uma coisa muito chapa branca, né? Então a gente falou: olha, se por acaso isso acontecer, a gente queria uma outra coisa, a gente queria a oportunidade de criar uma escola, era uma escolinha no início, né, de vela para jovens da rede pública municipal de ensino, né? Porque no Brasil a matriz esportiva de formação de atletas majoritariamente está nos clubes e nem todos têm acesso aos clubes, né? Então assim surgiu o conceito do projeto Grael em 96, que a gente só pôde materializar e colocar para funcionar em agosto de 98, um mês antes do meu acidente. Então assim começou como uma escolinha de vela municipal. Chegou a primeira eleição, você é uma ação da prefeitura, eles logo pedem, você vai virar um palanque para gerar voto. E quando muda prefeito, cai o projeto, começa outro. Então a gente pensou, a gente tinha que sair, né, dessa agenda de dependência de prefeitura e da agenda política. Criamos uma ONG. A ONG, muitas vezes, como qualquer empreendedor, né, empreendedor social também, você cria uma ONG, muitas vão ter vida curta. Não se viabilizam, terminam. Muitas outras ONGs têm uma gestão temerária, uma gestão familiar, vira um jeitinho do cara poder empregar ali os parentes, também não tem futuro. Então a gente teve que melhorar muito a capacidade de gestão, crescer, gerar credibilidade, captar recursos públicos, né, leis de incentivo, recursos privados para você ter capacidade de investimento. Então assim a gente foi avançando com o projeto Grael. E quando eu tive a oportunidade de ocupar cargos públicos, então eu fui levando esse conceito para outras modalidades. No caso do ambiente náutico, quando eu estava no governo federal, criamos o projeto Navegar. Era uma ação do Ministério do Esporte e Turismo, levando vela, remo e canoagem para 40 núcleos no Brasil. Então isso ajudou muito a democratizar os esportes náuticos. Quando eu estive em São Paulo, foi o projeto Navega São Paulo, mesmo conceito em âmbito estadual. Ainda tem 9 núcleos que funcionam bem em São Paulo. E também quando estive na gestão pública, eu pude mobilizar o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte para a gente fazer uma parceria e utilizar a infraestrutura dos quartéis militares. Quase todos eles têm uma infraestrutura esportiva, em grande parte ociosa, para que pudesse disponibilizar para jovens da rede pública de ensino praticarem esportes, né? Então aí eu criei o conceito do programa Força do Esporte, o Profesp, que até hoje funciona bem. 2 semanas atrás eu inaugurei um núcleo lá no quartel de fuzileiros navais, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pegando jovens daquela comunidade que passaram a ter acesso então à canoagem, remo e vela, e a Marinha então é a curadora quem mantém o projeto. Ou seja, citando exemplos do que um atleta pode fazer, o que o Flávio Canto fez e tantos outros fazem. Então eu acho que essa capacidade que o atleta tem de formar opinião, de se mobilizar, tornar-se um empreendedor social, assumir riscos e responsabilidades inerentes a você captar recursos, prestar contas, mas eu acho que é um poder de transformação muito grande e gera um nível de conscientização do atleta para que ele possa ter uma capacidade maior de influenciar a sua atividade, né, esportiva, a sua modalidade, o esporte no Brasil. Hoje a gente vive um movimento, eu faço parte lá da Atletas pelo Brasil, onde a gente tenta mudar a realidade do esporte nacional, derrubar aquelas capitanias hereditárias que existiam em cada confederação, cada vez mais conscientizar de que a gestão do esporte tem que ser feita por gente que tem compromisso com o esporte. Por acaso, a gente está falando aqui, né, Lázaro, bom dizer,
no âmbito do esporte, óbvio que estamos aqui com 2 grandes atletas. Mas, como o Lars disse, a mudança é sempre de dentro para fora, né? Do menor para o maior, porque o menor está sempre em maior quantidade. Não precisa ser atleta olímpico, não tem pré-requisito, não precisa ser medalhista olímpico para você começar qualquer organização, qualquer associação, qualquer união que possa ajudar alguém. Como ele bem disse, comece dentro de casa, na rua, na esquina, no bairro, sem pretensão de mudar um país, porque de pouco em pouco é clichê, mas é muito verdade. A gente muda muita gente. O Flávio, como você bem lembrou, teve ainda a nobreza de tentar ajudar pessoas que vivem numa situação que ele nunca viveu, né? Ele nunca passou por essas dificuldades e mesmo assim conseguiu sair da bolha dele, do núcleo dele, da realidade dele, para olhar para o lado e falar, ó, tem gente precisando de mim, mesmo eu não entendendo essa realidade, eu vou ajudar. E está aqui um dos maiores cases de sucesso dele. A emoção dele na Olimpíada que a Rafa ganhou também é indescritível. Ali eu acho que se resume tudo, todo o esforço que ele teve, e não foi pouco, aí que eu queria chegar também. Rafa foi teimosa, Rafa é difícil, Rafa nem queria, né, Rafa? Tua irmã que te levou pro Reação, não foi isso? Conta, por favor, essa história. Eu comecei no projeto, eu não queria fazer judô, que eu nem conhecia essa modalidade, eu queria fazer futebol, queria ser o Ronaldinho Gaúcho, só que na Associação dos Moradores só tinha dança, que eu não gostava, que foi a primeira opção da minha irmã, judô e futebol. Aí quando eu cheguei para fazer a inscrição do futebol, só tinha futebol masculino. Aí eu falei, então vou pro judô, né? Já que não podia brincar na rua, porque a gente morava dentro de uma comunidade que a gente via muitas coisas erradas. E eu comecei lá no judô e, como eu falei, eu era muito competitiva e muito agitada. Eu tinha gente na porta da casa da minha mãe toda hora, porque eu tinha batido no filho de alguém. Um super exemplo, né? Saudável. E acabou que depois eu fui pro projeto do Flávio, quando aconteceu aquele episódio com a minha família. E eu lembro que no meu primeiro treino, que a minha irmã me chamou para fazer, era um treinador da Seleção Brasileira de Judô, Geraldo Bernardes, que é o meu técnico até hoje. E ele falou para os meus pais que a gente tinha talento, que um dia colocaria a gente na Seleção Brasileira de Judô. E nessa época eu estava com 8 anos, a minha irmã 11. Meu pai falou, falei, esse velho tá doido, sei lá o que é Seleção Brasileira de Judô. E meu pai falou, não, ele falou, vamos ver se esse negócio dá certo. E eu fui treinando, comecei a competir, a minha irmã é 3 anos mais velha e ela começou a viajar para a Copa do Mundo, para campeonatos mundiais, foi campeã pan-americana. E eu via na expressão do meu pai e da minha mãe, de ver a minha irmã chegando com uma medalha, o sorriso dos meus pais. E quando eu chegava em casa, eram os meus pais querendo me bater, que era um boletim vermelho da escola, era uma reclamação do pai que eu tinha arrumado uma confusão. E eu comecei a seguir o exemplo da minha irmã, que era o espelho que eu tinha dentro de casa, e eu falei, não, eu quero fazer o bem para minha família também. Então eu comecei a me dedicar mais ao esporte, comecei a competir. Aos 15 para 16 anos eu fui para o meu primeiro campeonato mundial júnior, que era da classe de 17 a 19, eu consegui me classificar na classe acima da minha, no Mundial de 2008 na Tailândia, onde eu ganhei o campeonato mundial, e fui chamada para fazer uma seletiva para integrar a seleção adulto, e eu entrei na seleção adulto e comecei a competir em 2009, onde eu tinha que disputar a vaga com uma atleta que tinha acabado de ganhar uma medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, a Kathleen Quadros, era a única medalha de judô, então para tirar uma atleta que tinha acabado de ganhar uma medalha olímpica não era fácil, e eu consegui, com meus resultados nas competições, virar titular da seleção, onde eu fui para a minha primeira Olimpíada em Londres 2012, fui em 2016, mas se eu estou aqui hoje, se eu realizei meu sonho, eu devo muito ao Flávio, que teve a iniciativa do projeto, ao meu treinador Geraldo Bernardes, que quando eu ganhava as competições, quando eu era mais nova, eu ganhava todas as competições. E eu tinha aquela felicidade de ganhar uma competição, mas ao mesmo tempo, quando eu saía do pódio, eu tinha tristeza, porque eu não sabia se eu ia viajar, porque eu ganhava uma vaga para disputar um brasileiro, um pan-americano, e minha família não tinha dinheiro para pagar. Então o meu treinador pegava o cartão de crédito dele escondido da esposa, pagava minha passagem, me dava o dinheiro para fazer a alimentação, e com isso ele falava, não, você conquistou a vaga é sua, então você tem que ir. Quando o cartão dele estava estourado, ele fazia uma vaquinha lá no projeto, que o projeto é social para os atletas, para as crianças que estudam em colégio público, mas tem atleta de colégio particular, tem a família que tem mais dinheiro,
E esses pais que tinham um pouco mais de dinheiro, eles pegavam um atleta e falavam que eram os padrinhos daquele atleta. Então, eles davam um pouco do dinheiro deles para ajudar na passagem, na alimentação, e com isso a gente conseguia fazer as viagens. Hoje a gente tem 13% do projeto são atletas que estão na seleção de base, na seleção adulta da seleção brasileira de judô. E eu acho que o que falta no Brasil é esse ponto de largada, assim, né? Porque se não tivesse um Geraldo Bernardes me olhando, acreditando no meu potencial, investindo com o dinheiro dele, hoje eu não estaria aqui realizando meu sonho e podendo compartilhar minha história. Tá vendo? A vitória honesta, limpa, transparente, pura, às vezes até tá a sorte de quem consegue, mas raramente está ligada à facilidade, né? É muita relação, é muito suor, é muita tentativa, teimosia, persistência realmente para dar certo. Nesse caso, tanto do Flávio Canto quanto da Rafa, obviamente. Lars, a gente está num lugar, num país que tem uma receita que para mim é infalível, que é educação com esporte. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? A pessoa ganha bolsa na faculdade ou no colégio porque está no time, se vai mal no time, perde a bolsa, se vai mal no colégio, sai do time. Isso, assim, não é só para gerar atletas de alto rendimento, para gerar pessoa, ser humano, cidadão é fundamental. O esporte tem valores e princípios, assim, que são incontestáveis, né? A igualdade, a união, a persistência, a disciplina, tudo isso a pessoa que pratica esporte desde cedo leva para uma vida inteira, sendo atleta lá na frente ou não. O que você acha que seria possível fazer no Brasil, ou se é possível, ou se você é otimista em relação a isso? Você acha que o Brasil já caminhou nesse sentido, já evoluiu? Porque lá, normalmente, a pessoa, para ser atleta mesmo de alto rendimento, em algum momento ela tem que escolher ou faculdade ou atleta, né? Ou esporte, qualquer a modalidade que ela esteja praticando e se destacando. O que você acha? Você acha que isso já mudou? Está mudando? Ou é uma solução para o Brasil unir essas duas coisas também? Pelo menos condicionar o esporte a uma educação e a educação ao esporte? Eu acho que é fundamental. Eu venho de uma época, minha primeira competição de relevância nacional foi representar o Distrito Federal nos Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs, que já foram tão importantes no passado que, digamos que modalidades exóticas, a vela é considerada isso a nível estudantil, participava de JEBs. Então, vários estados tinham representantes, tinha hipismo nos JEBs. Então, houve uma época onde a educação física era muito mais forte no Brasil, a presença do esporte na escola, mas quando veio, curiosamente, o único artigo na Constituição que fala sobre esporte é o artigo 217, que diz que é dever do Estado o fomento ao desporto educacional, esporte de criação nacional e identidade cultural. Nunca fala de esporte e rendimento. Então, era para ser a vocação e o dever constitucional do Estado. Não faz. Então, porque quando nós tivemos, depois da Constituinte, o esporte se divorciou das políticas de educação, por opção, por decisão política. Então, passou a ter vida própria, uma Secretaria Nacional de Esportes ligada à Presidência da República, um ministério próprio, tomou outro rumo. E a educação lavou as mãos para o esporte. Isso não é meu problema. Então, o Brasil, ele andou para trás com relação à associação entre educação e esporte. Educação nunca será plena, de qualidade, inclusiva, se ela não contemplar a educação física, a valorização do profissional de educação física e o esporte na escola. E quando você tem uma base de praticantes de esporte em nível estudantil e universitário, você gera, então, o alto rendimento, que é a matriz americana. Então, aqui você tem o esporte nos clubes, é verdade, você tem o esporte militar, você tem iniciativas meramente da iniciativa privada, acreditando em talentos esportivos, mas a matriz esportiva americana está no college, né? No high school, no college, você é o trampolim à universidade para você chegar no mais alto rendimento. No Brasil, não. A nossa matriz estão os clubes, que têm um papel fundamental, cada vez mais organizados, e fomento para que os clubes possam formar atletas olímpicos e paralímpicos. Criou-se um comitê brasileiro de clubes, muito bem. Mas o Brasil hoje é impressionante como é que a educação, né, ela deu as costas à questão da prática esportiva. Então, isso tem que voltar. É um país onde a gente paga tão caro para ter um
vereador no seu município e trata tão mal um professor, que esse é o verdadeiro, né, transformador social. Então eu acho que o resgate, a valorização da educação no Brasil e o resgate do esporte na escola passa por aí. E não adianta você ter uma política específica de Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, ele representa 1/200º do orçamento do Ministério da Educação. Então, por mais que tente o ministro se articular, fazer propostas e fazer uns jogos escolares, nacionais e tal, ele tem dificuldade de penetrar naquele mundo muito maior, muito mais poderoso que é a educação. Então, tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. Tem que ter uma vontade nacional de você valorizar a educação, valorizando também a educação física e o esporte e vice-versa. O dia que a gente tiver isso como uma diretriz, uma meta para o país, acho que a gente pode fazer uma grande transformação. Isso hoje não acontece. Você vê isso, Rafa, na prática, as pessoas chegando no nível de seleção, ou olímpico, ou mundial, que tenham largado a faculdade, o estudo, para estar ali? Então, eu vejo isso na seleção brasileira de judô, né, que se você chegar lá, são 14 atletas titulares da seleção. Se pedir para levantar a mão quem tem um ensino superior concluído, uns 2 vai levantar a mão, outros pararam quando completou o ensino médio, e diversos atletas para chegar. Eu vejo dentro da minha casa, que eu estou com a faculdade trancada de psicologia por causa da Olimpíada aí que está próximo, e a minha irmã, que não está mais tão frequente na seleção brasileira de judô, está na 3ª faculdade dela. Então, ou é um ou é outro, não tem como conseguir os dois. Quando ela estava na seleção, ela também se atrasava um pouco na faculdade. Então, a gente vê bastante isso. Fernanda, só uma referência assim. Certa vez, conversando com um dirigente esportivo da República Popular da China, lá eles têm uma lei que é muito interessante. Todo jovem, quando ele vai representar a China em competição internacional, seja no âmbito ainda estudantil, universitário, ou já no plano olímpico, ele ganha um direito previsto em lei. Bom, tem um direito e tem um dever. O dever é evasão escolar, não é permitida. Ele tem que, pelo menos, garantir que ele está cumprindo o ensino, né, básico, o ensino fundamental e o ensino médio, e se ele tiver evasão escolar, ele pode ser um recordista mundial, ele perde o direito. Então, ele tem que estudar paralelo à atividade esportiva. Quando chega a fase universitária, coincide com quando ele chega no mais alto rendimento, já está no plano olímpico. Não tem como obrigar o cara a cursar um ensino superior concomitante a uma campanha olímpica. A gente sabe que é difícil. Mas lá eles adquirem um direito por lei que quando ele terminar a carreira dele, seja por idade, seja por lesão, questão médico-esportiva, seja por abandono, por mau rendimento, não importa. Ele terminou a carreira, se ele representou a China em competições internacionais, ele ganha uma bolsa de estudo, que não é só pagar a universidade, é custear a vida dele para ele poder dedicar-se a isso, porque ele adquiriu conhecimento prático, né, técnica esportiva. Para ele poder ser um agente multiplicador de conhecimento esportivo, você tem que dar a ele a capacidade acadêmica, desde que esteja ligado ao esporte, medicina esportiva, educação física, direito esportivo, né, arquitetura esportiva. Então ele passa a ser capacitado para se reinserir no mercado e poder então juntar conhecimento técnico, experiência, formação de opinião e conhecimento acadêmico. Então eles conseguiram concatenar, tudo bem que é um país, um regime de partido único e tal, mas é uma questão lógica de você dar um caminho, dar uma direção ao atleta quando ele termina uma carreira esportiva. Isso no Brasil a gente não sonha em ter ainda. Lógica e justa, né? Porque afinal de contas a vida útil de um atleta de alto rendimento, na maior parte dos casos, né, das modalidades, é curta. Então se ele representou aquele país, aquela nação, nada mais justo do que depois ele tenha a oportunidade de seguir uma vida acadêmica, enfim, na formação que ele escolher. Rafa, desses, você falou 14, mais ou menos 2 só concluíram. Os outros 12, vocês falam sobre isso? Vocês têm vontade de voltar, de retomar, de se formar, ou é uma ideia que fica esquecida para trás e só lá na frente vocês vão pensar? Então, a gente sempre fala, comenta, né, mas é muito difícil. Eu lembro que eu entrei na faculdade depois que eu voltei da Olimpíada de Londres, onde eu não estava mais querendo fazer judô. E quando eu decidi voltar, em 2013, que eu fui chamada para fazer parte da seleção novamente e representar o Brasil no Campeonato Mundial no Rio, eu fiz 2 dias de aula e estava tentando pegar uma matéria, e quando eu voltei do Campeonato Mundial, tinha 2 semanas,
eu já não sabia mais nada das matérias que estavam na frente, e ainda tem alguns professores que não entendem isso. Eu lembro que tinha uma professora que ela não dava prova, ela dava trabalho, e você tinha que ter pelo menos 3 trabalhos no mês, ter feito 3 trabalhos da matéria dela no mês para conseguir a média e ser aprovada na matéria dela. E eu lembro que nesse período eu tinha feito 2. No dia que eu tinha que me apresentar na seleção, seria o dia de fazer o 3º trabalho. E eu perguntei para ela, eu posso fazer em casa, eu mando para a senhora por e-mail ou algo do tipo? Ela falou, aqui não tem regalia para atleta. Eu reprovei o Romário, eu vou... Isso é... Tá bom, mas só de colocar na mesma caixa que o Romário tá maravilhoso, né? Então, ó, já ganhei, já. E ela falou que eu não podia fazer, e com isso ela me reprovou naquela matéria. Então eu vi que ia ser difícil concluir o estudo. Foi onde eu falei, conversando lá na faculdade, que eu tinha bolsa, e eu falei que não tinha como continuar, já que nem os professores estavam querendo colaborar. E sobre inclusão social, Rafa, você fala muito dessa frase que você tanto ouviu lá em 2012, que o lugar de macaca na jaula. Você, quando venceu a Olimpíada no Rio, falou isso na entrevista ao vivo. É uma coisa que estava muito latente na sua cabeça. Imagino que foi o troco que você pôde dar da melhor maneira possível, mais limpa, mais clara, no tatame, fazendo o que você ama, fazendo o que você nasceu para fazer. Você entende a representatividade que você teve naquele momento e vem tendo, obviamente, em relação a essa luta, essa causa, enfim, chame como quiser, depois desse episódio de inclusão social? Quantas crianças se veem em você, né, conseguem se espelhar em você e realmente se sentir mais abraçadas, mais seguras de si mesmo? Então, eu vejo muito isso, né, acontecendo. Eu passo em aeroporto, em academia, eu passo na rua e sempre alguém para falar que o filho começou no esporte depois de me ver ganhando a medalha de ouro. Mas o que eu mais vejo assim de diferente, porque lá no Rio, onde acontecem diversos assaltos, várias coisas, então eu andava de bermuda, de chinelo na rua, e quando eu olhava assim próximo de um carro, a pessoa levantava o vidro achando que eu poderia assaltar ou algo do tipo. E agora, depois da minha medalha olímpica, eu passo na rua da mesma maneira, eu sou a mesma pessoa, da mesma cor, e as pessoas baixam o vidro para falar que viu a minha história, que acompanhou lá na Olimpíada. Então é difícil assim a gente ver, porque onde a gente fala que falta oportunidade no Brasil, né, você não sabe o que aquela criança está passando, se ela está precisando de uma ajuda, a pessoa não quer nem ouvir o que a criança tem, porque a gente vê o pessoal que está vendendo bala, que pede para baixar o vidro para falar alguma coisa, e as pessoas já se fecham. Então acho que é um pouco desse olhar que o Flávio deu, como você falou. Ele nunca passou por isso, mas ele quis ajudar, quis fazer a mudança das crianças da comunidade. A gente vê também, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, e quando eu comecei a me destacar no esporte, eu ganhei bolsa em colégio público. E num colégio público, como o Lars falou, essa parte de cobrar a educação física, que chegou a ter um debate que eles queriam tirar a educação física da escola como disciplina. A gente chega numa educação física num colégio público, o professor dá a bola e fala assim, aí a aula. E fica lá, quem quer jogar bola joga, quem não quer não joga. Geralmente os meninos não deixam as meninas participarem da aula, então é difícil. E no colégio particular, eu entrei como atleta, então eu queria estar sempre participando das aulas. Tinha várias atividades, natação, que em colégio público a gente não tem acesso, e a gente via que as meninas que tinham oportunidade, tinham mais dinheiro, falavam, eu não vou fazer isso não, vou quebrar minha unha. Então, uns têm oportunidade e não aproveitam, e outros que não têm, estão tentando buscar, que é o que a gente vê acontecendo aqui nos Estados Unidos. Se você é bom na escola, você ganha uma bolsa numa faculdade. No Brasil, em colégio público, tem atletas, tem pessoas muito boas assim na escola, mas não consegue sair, não consegue deslumbrar o talento que tem por falta de oportunidade. Fernanda, eu acho que o caso da Rafa, a gente volta àquele debate inicial do papel de transformação social do atleta. É um caso de superação, onde você supera o preconceito social e o preconceito racial, e cada caso desse eu acho que ajuda a construir um Brasil melhor. Se a gente começar essa história, essa saga, lá no passado, Ademar Ferreira da Silva, né? Cidadão lá em São Paulo, praticava futebol, graças a um treinador esportivo que também deu oportunidade para Rafa, era um alemão no caso dele, viu aquele jovem com uma passada larga, espaçada, elegante,
colocou ele para o mundo de praticar o atletismo, o salto triplo, foi o primeiro bicampeão olímpico brasileiro. E então não só superou o preconceito social e racial, mas era um homem que gerou um exemplo muito forte para todos nós atletas, porque era um homem altivo, culto, né, falava 5 idiomas, né, curso de ensino superior em 2 cadeiras diferentes, um homem que exercia assim uma energia tão boa, tão forte. Ele já estava quase que esquecido na história quando o COB teve a feliz ideia de convidá-lo para comparecer aos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Para mim ele era um mito, uma lenda distante, né, na minha infância. Quando aquele cara apareceu lá em Atlanta, na cerimônia de abertura, a gente ia desfilar e estava entre nós o Ademar Ferreira da Silva, a simples presença dele, né, trazia uma luz, assim, um brilho muito grande. Então, são pessoas como ele, que saiu cedo da vida para entrar para a história, que tem um papel de transformação, de gerar exemplo, de gerar referência muito forte. Isso que a gente estava falando sobre o esporte, né? Como essas pessoas, esses elementos, esses quase mitos, né, transcendem o esporte. Os exemplos que vocês dão vão muito além das conquistas, repito, das medalhas. Você vai dizer que a Rafa está resumida a uma medalha de ouro na Olimpíada do Rio? Pelo amor de Deus, né? O que ela passou, o que ela venceu. Eu digo até que foi, infelizmente, necessário você tomar aquele choque de realidade, aquela mensagem que você recebeu, que foi isso que te sacudiu. Você deu até, talvez, uns 3 passos para trás, pensou em parar, depois você voou e, enfim, emplacou aí a medalha de ouro que você tanto precisou. Você recebe esse retorno pessoalmente das pessoas, como essa menina que você falou que a filha dela se espelha em você. Você vê no reação em si, você que ainda treina lá, que ainda está em contato atualmente, a mudança que você gerou depois dessa Olimpíada, depois dessa conquista, no reação propriamente falando? Eu vejo bastante, né? Porque várias vezes eu chego um pouco mais cedo, estou lá conversando com o professor e eles estão tentando ver onde vai enfiar as crianças, que tem muita criança se inscrevendo lá no projeto, querendo começar. Eles estão abrindo agora um novo projeto na Arena Carioca 2, onde eu ganhei minha medalha olímpica. Minha irmã vai começar a dar aula lá agora. E porque não está tendo mais espaço assim para atender as crianças, então eu vejo bastante lá as criancinhas querendo chegar. Às vezes eu chego, elas pedem para eu corrigir um golpe, para eu mostrar alguma coisa. Então, pelo menos eu consigo ver assim que eu estou podendo retribuir o que fizeram por mim, eu estou tentando fazer pelas crianças do projeto. Lars, você, como é muito participativo, né, e ativo nessa questão do terceiro setor, do projeto social, enfim, também dessas causas nobres, você detecta os talentos ali que você salva, digamos assim, de uma realidade difícil, de uma companhia que não deveria estar junto, de uma vida que ele poderia trilhar não muito legal, e você tem esse resgate como cidadão mesmo, antes de ser atleta, como pessoa? Com certeza. A partir de um certo momento, ali a partir de 98, 2000, muitos atletas perceberam essa capacidade de influenciar a sociedade. Muitos criaram as suas próprias ONGs, algumas muito bem sucedidas. Então lá o Raí com o Gol de Letra, o Instituto Passe de Mágica da Magic Paula, o Instituto Esporte e Educação da Ana Moser, e aí o Gerson, o Cafu, isso para citar alguns poucos, né? Projetos que fazem realmente a diferença. Mas num ambiente onde no Brasil, durante uma fase, começaram a proliferar as ONGs, múltiplas, com as causas mais diversas. E naquele momento, isso foi também visto como forma de você criar estruturas de poder, de captação de recurso público. No meio de tanta filantropia, também surgiu a pilantropia. Então, o que gerou toda uma crítica, né, de descentralizar recursos públicos em favor de ONGs, quando viram a má aplicação de recursos públicos. Então, há uma necessidade muito grande hoje de se separar o joio do trigo. Então, de você certificar o que é sério daquilo que não é sério, porque há uma tendência de generalizar e dizer, está tudo errado. Mas no meio do errado tem coisa certa, que está lá multiplicando, gerando referência. Então, no esporte hoje tem um movimento que alguns parceiros estão por aqui, o Pacto pelo Esporte. Então, foi uma iniciativa da Atletas pelo Brasil, cuja presidente hoje é a Magic Paula, já foi a Ana Moser, já foi o Raí, eu sou fundador disso 15 anos atrás, juntando com a Ernest Young,
com o Instituto Ethos, com o LID Esporte, com o apoio da Matos Filho. Então criou-se ali um grupo com a ideia de criar um pacto empresarial de só patrocinar iniciativas esportivas que atinjam um rating, ou seja, vocês vão avaliar, chama-se Rating Integra, avaliar clubes, federações estaduais, confederações brasileiras, os comitês olímpico, paralímpico, comitê de clubes, e vai chegar rapidamente nas ONGs esportivas, onde cada um tem um formulário que você coloca de práticas de boa governança, democracia, alternância no poder, transparência, e depois que você preencher todo aquele cadastro, então eles vão fazer uma auditoria em você. E uma vez que você é bem avaliado, com boas práticas de governança, você adquire credibilidade. Então, essa credibilidade hoje é fundamental no sistema. Então, da experiência que nós temos lá, com o projeto Grael, que mais tarde virou uma organização social, que é o Instituto Rumo Náutico, a gente poder avançar nisso, a credibilidade é fundamental. Nós temos hoje o apoio do Criança Esperança da Globo, que é quase que um rótulo de qualidade, mas é fundamental para que você possa continuar com essa ação, fazer a diferença e com o passar dos anos, no nosso caso já são 20 anos, né? Faremos 20 anos agora em agosto da nossa iniciativa social, mais de 16 mil jovens passaram por lá, e presenciar hoje em dia, por exemplo, oficial da Marinha do Brasil, que veio do projeto, piloto, comandante das barcas que faz o trajeto Rio-Niterói, que também vieram de lá, comandantes de embarcação de recreio, lazer, da frota pesqueira, outros atuando no mercado de óleo e gás, juízes de regata, medidores, campeões na vela. Então, é muito gratificante, porque dá um trabalho enorme, é uma responsabilidade grande, mas quando você vê o resultado disso, né, ao longo do tempo, é gratificante. Estamos diante de um resultado aqui, né, que vamos falar. Gente, estamos nos últimos 20 minutos de conversa. Eu vou abrir para as perguntas de vocês aqui, que já estou recebendo. Aqui, Lars, quais os maiores desafios do Brasil para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte? O Brasil está na vanguarda nesse processo. Em termos de conscientização, nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em termos de legislação é uma das mais avançadas do mundo, mas num país que ainda se faculta à sociedade o cumprimento ou não das leis. Então, já tivemos um chefe de Estado que, ao lançar uma lei, falou assim: tomara que essa lei pegue, né? Porque vocês sabem, tem lei no Brasil que pega e lei que não pega. Na sua informalidade do seu discurso, ele quase que entrega à sociedade cumprir ou não uma lei. A lei, se ela é errada, ela tem que ser mudada, mas enquanto ela for lei, gente, isso aí você não tem como interpretar. Então, hoje no Brasil nós temos, né, um Estatuto da Pessoa com Deficiência que garante cota de participação em universidades, em cada empresa tem que respeitar essa lei de cotas de pessoas com deficiência, e no esporte não é diferente. O Brasil avançou muito, né? O esporte paralímpico teve o seu início num hospital público na Inglaterra no pós-guerra. Tornou-se, né, um movimento internacional nos anos 50, quando chegou no Brasil, idealistas criaram o conceito do movimento paralímpico. A gente só teve um comitê nacional em 95, quando criou-se o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, e foi amadurecendo, crescendo. Hoje é uma entidade que tem um centro nacional para treinamento lá em São Paulo, lá na Imigrantes. Vale a pena conhecer, é um colosso. Então, está bem administrado. Então, nem tudo no Brasil está perdido. Tem coisa que dá certo, só que o que dá certo é uma tendência de não ter visibilidade. Hoje, o presidente do International Paralympic Committee, que é o COI internacional do esporte paralímpico, é um brasileiro, que é o Andrew Parsons. Ou seja, o trabalho que ele fez no Brasil reverberou, né, como uma liderança internacional. Então, o avanço é muito grande, mas ainda me preocupa a distância entre as leis, né, entre a retórica e a prática. A gente tem que diminuir essa diferença, que é muito grande ainda. Encurtar esse gap, né? Para a Rafa, você acha que ainda há preconceito no mundo esportivo? Eu vou completar. Acho que sim, né? Claro. Mas aumentou ou diminuiu, do seu ponto de vista? Foi como eu falei, né? Quando eu andava na rua, eu sou a mesma pessoa até hoje. Quando eu andava na rua sem uma medalha,
tinha o preconceito. Com uma medalha, a gente não vê o preconceito, né? Então, acho que foi o momento em Londres, 2012, onde eu tomei esse choque de realidade, porque como eu tinha alguns resultados, eu nunca tinha passado por isso, até onde eu dei um deslize na minha carreira e as pessoas me agrediram. Então, quando a gente tem um resultado, é difícil a gente falar de preconceito, né? A gente vê acontecendo na rua, mas quando as pessoas te reconhecem, elas tentam agir com você de uma maneira diferente. Então, quando você não é nada, a pessoa vai te olhar com um olhar diferente, aí só de saber que você tem uma medalha, mas você continua sendo a mesma pessoa, ela vai te olhar diferente com certeza, né? A gente vê que aconteceu comigo não tem muito tempo, que eu estava passando na rua querendo chegar em casa, no episódio do táxi lá, eu estava dentro do táxi querendo ir para casa, porque o meu táxi passou próximo de uma comunidade, eles pararam o taxista, mandaram descer com uma arma na minha cara, perguntaram para o motorista se ele tinha me pego numa favela. Então, é bem difícil, né? E quando os policiais me reconheceram, eles só baixaram a cabeça, entraram no carro e foram embora. Nem terminaram de fazer o trabalho dele, porque apenas me reconheceram. No mundo esportivo ali, entre os atletas, nas competições, você sente que esse preconceito também existe ou consegue fazer valer aquela teoria, que infelizmente não é muito prática, de que o esporte é um ambiente democrático para todo mundo, de igual para igual, ou também existe ali dentro? Pelo menos na minha modalidade, assim, a gente não vê muito, né? Porque a gente vê o ícone do meu esporte, 7 vezes campeão mundial, bicampeão olímpico, é um francês, o Ted Riner, e ele é negro. Então a gente vê que além da gente entrar no tatame ali para competir um contra o outro, depois que acaba a competição, tá todo mundo conversando. De vez em quando algumas meninas falam que querem tirar férias no Brasil, vêm para minha casa. Então no mundo dali, pelo menos da minha modalidade, a gente não convive muito com esse preconceito. Nas outras você sente? Ou houve relatos? Não. Então a gente viu bastante, assim, né, durante os Jogos Olímpicos, né, que eu saí com a medalha de ouro e as pessoas não me criticaram, mas a gente viu outros atletas que não conseguiram medalha, que teve diversas matérias nas redes sociais falando de preconceito. Lars, para você agora, eu tô indo rápido, gente, porque tem muita pergunta legal. De onde você tira tanta motivação para se superar? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente, quando quer praticar esporte olímpico no Brasil, no país do futebol, né, na minha época, quando eu comecei a praticar a vela, o Brasil vivia da monocultura esportiva do futebol. Era muito raro você ter uma visibilidade para modalidades que não fosse futebol. Então, era o caso do automobilismo, nossos campeões mundiais lá, Fittipaldi, Piquet e Senna, o Éder Joffre no boxe, tinha pouca visibilidade. Então, o cara, para querer viver do esporte olímpico em modalidades nada populares no Brasil como a minha, você tem que ser um teimoso, né? Então o cara tem que ser um perseverante, um cabeça dura, tem que ter uma força de vontade enorme. Então eu acho que isso vai forjando o caráter, né, da pessoa que tem o sonho, né, de ser um atleta olímpico no Brasil. Contraria a lógica, o preconceito, as dificuldades financeiras. Hoje o ambiente já é muito mais favorável, não era. Então eu acho que essa persistência construiu muito. O fato também de eu ser filho de milico, meu pai era coronel do exército, paraquedista, então tinha uma disciplina muito forte, então acho que isso a gente herdou um pouco dele também. E o mar ensina muito, né? O mar pra gente, assim, é o habitat que a gente se sente bem, é onde a gente olha para o horizonte que não tem fim. Então o mar liberta, então é buscar sempre essa cumplicidade com o vento, né, e a intimidade com o mar. É isso. Acho que essa também vale para você, Rafa. De onde você tira tanta força para se superar? Como eu falei, né, acho que a coisa mais importante para mim é a minha família, e a gente veio de uma comunidade, uma família muito humilde, e eu lembro que naquela época, quando meu pai e minha mãe queriam achar alguma coisa para tirar a gente da rua, 2 filhas mulheres, minha mãe trabalhava com meu pai de 8 da manhã até 10 da noite, não tinha com quem a gente ficar, e a gente sempre queria estar bem vestido, a gente queria estar como as outras crianças da comunidade. E eu lembro que na época tinha um chinelo Kenner, né, que era chamado, custava R$50, e eu fiquei 3 meses implorando por meu pai para ele comprar esse chinelo para mim. E eu lembro que para o meu pai me dar esse chinelo, ele teve que deixar de comprar a roupa para ele passar o Natal.
E logo quando meu pai me deu o chinelo, eu fui para a rua brincar toda boba, me achando. Quando eu fui brincar de pique-esconde, para correr, a gente prefere correr descalço, né? Então eu deixei meu chinelo aqui, quando eu fui correr, fui me esconder. Quando eu voltei para me bater, cadê meu chinelo? Falei, não é possível. E eu tomei-lhe uma surra do meu pai. De chinelo, né? A chinelada, né? Porque eu fiquei 3 meses perturbando meu pai para ganhar um chinelo. E ganhei, no primeiro dia que eu tive o chinelo, eu perdi. Então, acho que eu comecei a praticar o esporte. Eu vi que o judô poderia mudar minha vida, onde eu comecei, aos 15 anos, ter a minha primeira ajuda de custo. Eu tinha uma ajuda de um salário mínimo junto com a minha irmã, da academia onde a gente treinava. E eu vi que com aquele dinheiro eu poderia ajudar minha família. Então, eu comecei a entrar em cada luta pensando na minha família. Era o que me motivava, assim, era a minha família. Hoje eu consegui comprar minha casa, consegui reformar a casa dos meus pais. Comprou chinelo de volta? Comprei, que agora eu sou patrocinada pela Nike, então posso ter vários. Chupa, Kenner. Eu quero ver o pai dar essa surra hoje. É hoje que eu quero ver. Olha aqui, Rafa, para você de novo. Como manter concentração e autoestima para enfrentar atletas com condições tão diferentes da sua? Ou ali é tudo igual? Não, acho que ali no tatame, eu acho que é tudo igual, né? Quando eu comecei a competir muito jovem pela seleção adulta, eu tinha 16 anos, e eu lembro sempre que quando saía a chave da competição, vinha muita gente em cima querer conversar, querendo incentivar, porque eu tinha caído na primeira luta com uma atual campeã olímpica, com uma campeã mundial, e eu falava, vocês estão tudo doidos, ela tem 2 braços, 2 pernas igual eu, vou ficar com medo dela porque... Então eu me via um ser humano como qualquer outro. Eu entrava lá no tatame, eu acho que quando tem uns 4 minutos ali que está no tatame, sou eu e a minha adversária. E no judô, cada detalhe, né, é fatal, né? Às vezes você está ganhando a luta durante 3 minutos e 50, faltando 10 segundos você é surpreendido e acaba perdendo uma luta. Então é muito difícil, assim, mas eu acho que ali dentro do tatame ganha quem está com mais vontade naquela hora. Lars, você, por outro lado, que tem uma realidade diferente, começou no esporte de uma maneira diferente, como você falou, né? Você traz toda uma tradição, a geração da sua família, tá no sangue. Isso conta a favor de você na hora que entra ali também para velejar? Joga a favor? Para Rafa não joga contra, para você joga a favor ou não? Depende da forma que você encara isso. É muito difícil, numa família onde você tem uma referência, você garantir esse legado para uma outra geração. Então, seja no esporte ou na cultura, imagina como é que foi a pressão para o filho do John Lennon de ser um músico, né? Então, será que ele vai ser tão bom quanto o pai? É difícil. Se por um lado gera a referência do conhecimento, da cultura, da oportunidade, também gera cobrança. Nosso caso, né, o nosso avô é quem nos deu a paixão pelo mar. Mas os nossos tios é que eram os campeões. Então, era uma referência, dava uma vontade intensa de seguir aquele rumo de vida, mas eles, né, Eric e Axel Schmidt. Como nós somos Schmidt e Grael, no início que a gente começou a competir, e a gente não tinha bons resultados, né? A nossa estreia no Jebs, em Campinas, em 74, o Torben foi penúltimo lugar. Eu fui último, né? Eu dizia, nossa, eles são ruins demais, hein? Os tios eram bons. Então a gente logo percebeu que usar o nome deles assim era contra a gente, né? Porque a comparação era clara. Eles eram bons e a gente não. Então a gente virou Grael. Falei assim, tira o Schmidt da história, né? Vamos criar nossa própria personalidade. Aí virou Torben Grael, Lars Grael, né? Mas com o tempo vai passando. E eu acho que é muito difícil realmente você passar isso de geração para geração, né? Eu e Torben já somos a 3ª geração na família. Então passar isso para os nossos filhos e sobrinhos assim foi outra dificuldade. Hoje o nosso filho, né, eu e Renata, temos o Nicolas, que é velejador, já foi campeão brasileiro e sul-americano juvenil na classe Snipe, na vela, integra hoje a equipe da Marinha, né? Ele é 3º sargento da Marinha pela equipe do esporte olímpico da Marinha, então está lá buscando o caminho dele, tentando a sua identidade. A comparação também é uma comparação inevitável, mas os filhos do Torben já brilhando. O Marcos chegou aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi 11º lugar, está aí sonhando com 2020, mas a Martina é uma realidade, né? Já foi campeã mundial, campeã olímpica, brilhou na última Olimpíada, então dá um orgulho enorme ver isso chegar na outra geração. Ela ontem chegou da regata, né, da etapa da regata Volta ao Mundo, ela está participando da Volvo Ocean Race, num barco holandês, né? Saiu lá de
de Auckland, na Nova Zelândia, passando pelo Cabo Horn, no sul aqui da América do Sul, até chegar em Itajaí, em Santa Catarina. Então, uma viagem assim para lá de difícil, frio, mar, cansaço, exaustão. Teve um barco concorrente que caiu, infelizmente um tripulante, o mar, e se perdeu. Então, é uma tensão muito grande, mas é bacana ver ela seguir o rumo, né, do pai, sobretudo, a paixão que ela mostra, está lá, exausta e feliz, lá em Itajaí. Para vocês dois também vale essa aqui, ó. Várias confederações de esporte, como vôlei, futebol e muitas outras, passaram por dificuldades causadas por corrupção da liderança. Como podemos mudar esse cenário? Infelizmente, esse foi um dos legados que a Olimpíada deixou pra gente, né? O problema da corrupção no esporte não é só no Brasil. Então, a gente vê isso nos órgãos continentais. A FIFA passou por um caso de corrupção grave. O Comitê Olímpico Internacional tem os seus problemas. Então, o esporte ele vinha de uma fase onde você tinha os mandatários. O presidente, o capo todo-poderoso, que ficava lá durante décadas, né, uma espécie de tirania. Está mudando. Está mudando porque o mercado exige, né, a cobertura da TV, a pessoa que acompanha o esporte, o torcedor, o patrocinador, ele exige mudanças. Então, hoje no Brasil, como eu citei, criou-se esse movimento, sobretudo empresarial, do Pacto pelo Esporte, exigindo transparência, mudança no modelo de governança no país. Quem não se adaptar a isso tende a ficar marginalizado, a ficar afastado, perder investimentos, perder acesso a recursos públicos e privados. Então, o Brasil está vivendo essa modificação. Até 2016, nitidamente que a prioridade do Brasil era entregar os grandes eventos que ele se comprometeu a fazer. Então, vieram Jogos Sul-Americanos em 2002, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa do Mundo da FIFA em 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Terminado esse ciclo, infelizmente o esporte saiu, digamos, da pauta de prioridade de grandes investimentos de patrocinadores e recursos públicos. Então a gente passou a viver um período de escassez, né, de vacas magras. Então é também um momento de contestação onde você exige uma otimização, a melhor aplicação de recursos públicos, e as mudanças estão vindo. Então a gente viu no Brasil presidente de confederação, de comitê indo para a cadeia. É uma fase que pode ser dolorosa para algumas, mas necessária. Então o Brasil tem que passar por isso para você adquirir credibilidade no sistema, para que as pessoas possam acreditar no esporte, desde o torcedor, desde o atleta até o investidor. Então está acontecendo esse movimento, ainda bem que veio e que seja intenso para que a gente possa passar o esporte a limpo, no Brasil e fora. Rafa, você sente essa renovação no judô? Isso chega para vocês, atletas, como uma melhora? Então, a gente teve uma renovação há pouco tempo, né, que o presidente da Confederação Brasileira de Judô, agora ele é do Comitê Olímpico, e a gente está com um novo presidente. Eles sempre tentam deixar o mais claro possível para a gente, né? A gente vê bastante isso com os patrocinadores, que sempre renovam. A gente viu o que aconteceu com a Petrobras, né, com o processo da Lava Jato, e dentro disso a Petrobras vai voltar a patrocinar alguns atletas, e a única confederação brasileira que eles vão continuar patrocinando é a Confederação Brasileira de Judô. Então a gente vê um pouco da melhora, e com toda essa crise que a gente vive no país, pelo menos até agora não afetou nada. Assim, a gente tem as mesmas viagens, as mesmas alimentações, a gente consegue manter a mesma coisa depois da crise que teve depois da Olimpíada. Em alguns esportes também, a gente viu depois da Olimpíada campeões mundiais, como no vôlei de praia masculino, tendo que arcar com as suas despesas e da própria equipe. No judô isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. A gente tem as passagens ainda, a alimentação, tudo arcado pela confederação. Tem uma pergunta aqui sobre igualdade de modalidades. Como vocês acham que judô e vela, no caso de vocês, podem chegar a ponto da popularização do futebol? Eu acho muito difícil, né? Como o Lars falou, a gente vive no país do futebol, e a gente vive isso há bastante tempo, né? Que o judô é o esporte que mais traz medalhas em Jogos Olímpicos, e a gente só tem essa visibilidade daquela modalidade que sempre traz medalhas em Olimpíadas há um ano dos Jogos Olímpicos. Então agora a gente vive o momento da Copa do Mundo, só se fala nisso. Em 2019, quando passar a Copa do Mundo, nosso campeonato mundial foi adiado, acontece sempre em agosto,
e vai acontecer esse ano em setembro por conta da Copa do Mundo. Então, a gente vive aí no país do futebol. E eu acho muito difícil assim a gente conseguir chegar a esse nível, né? A gente vê o vôlei assim que está um pouco atrás, mas tem bastante visibilidade. E a gente entende, né? A gente tenta fazer o nosso máximo, a gente tenta sair pelo menos com o dever cumprido, que a nossa parte a gente fez. Agora, se vai repercutir ou não, a gente vê. Depois da Olimpíada do Rio, eu fui campeã olímpica, teve mais 2 medalhas de bronze. E no ano seguinte, 2017, o Campeonato Mundial, que aconteceu em Budapeste, não foi transmitido no Brasil. Então, o esporte que mais traz medalhas em Olimpíada não ter uma televisão, uma transmissora para passar um Campeonato Mundial. Esse povo da mídia. Fala, Lás. Olha, mas com certeza, se judô e vela tem hoje a visibilidade que tem, vocês dois são culpados e responsáveis por isso. O que você acha, Lás? Acho que a gente contribuiu nesse processo. Eu acho que equiparação com o futebol nunca vai ter. O futebol é um fenômeno popular no Brasil, quase que religioso. Então, todo mundo se julga um treinador de futebol. Outro dia eu estava vendo a cena lá do julgamento do habeas corpus lá no STF e no meio lá dos advogados estavam trocando figurinha do álbum da Copa, né? Então, isso realmente é uma coisa típica do Brasil. Então, acho que o futebol é um caso à parte, mas a gente não pode pretender equiparação. Mas o Brasil está se tornando lentamente um país mais olímpico, mais paralímpico em termos de visibilidade, oportunidade. Criamos ao longo dos anos uma lei de incentivo para o esporte, que foi uma reivindicação do setor, o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, as Forças Armadas hoje acreditando e investindo em várias modalidades esportivas. Então, os esportes que são carro-chefe de medalhas olímpicas, judô, vela, vôlei, natação, atletismo, o importante é que você tenha uma meritocracia para avaliar cada modalidade, onde você leva em consideração o histórico dela de medalhas produzidas, o histórico de medalhas conquistadas recentemente, o desempenho daquela modalidade em categorias de base, né, infanto, juvenil, para você ver quem está chegando aí pela frente, capacidade de gestão, né, medalhas em disputa. Então, acho que não tem que ser só um assistencialismo, eu vou ajudar a modalidade tal porque ela precisa. Ela tem que provar capacidade, sobretudo de gestão, de transparência, de entrega, e assim a gente vai construindo. A mídia tem um papel nisso, claro. A mídia, a falta de visibilidade de várias modalidades, a gente, no caso aqui na vela no Brasil, um esporte tão pouco compreendido no país, há uma identidade de saber que a vela é uma galinha dos ovos de ouro em termos de produzir medalhas, né? Mas por que eles são bons, os velejadores, qual que é a categoria deles, a classe na vela, né? Então ainda falta muito conhecimento. Então acho que a gente divulgar esse conhecimento é fundamental e, mais uma vez, aproximar o esporte da agenda da educação. Só assim que a gente vai democratizar o esporte no Brasil. Outra boa aqui, que é muito dentro do que a gente começou a falar, né, do que o nosso painel propõe. Para vocês, quais são os passos que faltam serem dados para que o Brasil consiga levar oportunidades em relação ao esporte para as periferias, se realmente os projetos sociais são a principal saída? Eu acho que é difícil falar, né, porque eu vim de um projeto na comunidade, mas eu acho que o que ajuda bastante assim é o projeto, né, porque eu comecei numa associação de moradores e lá não era apenas para gastar o tempo das crianças, ao invés de estar na rua, estar ali dentro da associação, ter um pouco mais de segurança. E a gente vê, aí como eu falei, lá no Instituto Reação, o projeto está lotado, então a gente vê muitas crianças largadas, né, porque às vezes falta um estudo, uma oportunidade das crianças que andavam comigo, com a minha irmã, naquela época, aos 16 anos, a gente via uma menina já com um filho no colo e um na barriga, então é muito difícil, né, você viver dentro de uma comunidade onde a gente vê que os projetos sociais estão bem cheios e continua aparecendo criança, né, então se não tiver projeto social assim, para ocupar o tempo dessa criança, né, a gente vê hoje de todas aquelas crianças que brincavam na rua naquela época, eu e a minha irmã, a gente foi as únicas que seguiram outro caminho. A minha irmã teve filho com 15 anos, mas conseguiu voltar para o esporte com a ajuda do
do meu professor, da minha família, e outras a gente viu, alguns amigos nossos, a gente recebia a notícia que tinha sido assassinado, outras meninas com 2, 3 filhos, então era difícil assim a gente viver no ambiente da comunidade, mas com um projeto social ali pôde abrir nossa mente, assim, porque quando a gente mora numa comunidade, a gente vê aquilo dali como nosso mundo, a gente não sai ali da comunidade, então para a gente passou dali da comunidade, chegou num ponto de ônibus, a gente já está perdido, a gente já não sabe onde a gente está. Então, ter um projeto ali, ter um conhecimento diferente, saber de uma atividade física, ter uma bolsa no estudo, eu acho que é a oportunidade que as crianças da comunidade precisam. O que você acha, Lázaro? O esporte chega muitas vezes, a ação social do esporte, onde o poder público não consegue chegar. Tanto no aspecto territorial, você entrando no interior do Brasil, região amazônica, Pantanal, tem muita ação social através do esporte que chega onde muitas vezes a mão do Estado não consegue chegar. Então eu acho que valorizar a ação social hoje feita por vários atletas, como eu disse antes, sabendo separar o joio do trigo, porque isso pode fazer a diferença. O esporte traz uma distensão na comunidade. O nosso projeto Grael, embora seja um projeto de vela, isso pode parecer que é uma coisa de elite, nós estamos dentro de uma comunidade que chama-se Peixe Galo, dentro de uma comunidade maior em Niterói que chama-se Preventório, onde o tráfico é presente ali. Então, quantas vezes que a gente luta contra o sistema e nós perdemos atletas, alunos, para o tráfico. Então, a Rafaela conhece essa realidade. É uma luta diária, né, entre o bem e o mal, de você mostrar um caminho virtuoso, mas tem um caminho vicioso, igualmente atraente, só que no outro sentido, não é fácil. Há pouco tempo, quando a gente foi pintar a sede lá do nosso projeto, sede singela, lá um casarão velho que o Torben conseguiu comprar, a gente recebeu um patrocínio de uma empresa de tintas, e ofereceu a tinta. Aí a dúvida era, vamos pintar de azul ou de vermelho? Era 2 dúvidas, né? Disseram que não podia ser nenhum nem outro. Cada um representava, cada cor, uma facção. E avisaram, não pode pintar nem de azul e nem de vermelho. Gente, eu não sabia disso. A gente teve que pintar com cores neutras ali, meio pastel, verde, creme e tal, né? Para poder mostrar a nossa neutralidade. Você está num ambiente que há uma tensão social muito grande. Mas é um caminho, é uma luta diária que pode fazer a diferença. Esse papel de transformação, ele existe. Então, seja a ação da prefeitura, seja a ação das Forças Armadas através do esporte, mas, sobretudo, as ONGs que são sérias, a gente precisa valorizar, certificar e apoiar, porque muitas vezes pode gerar como um produto final, né, um fenômeno como é a Rafa. Com certeza, já é uma realidade que a gente consegue acompanhar e torcer. Olha, só tem mais 2 chances de pergunta, gente. Uma por aqui e uma de vocês, tá? Então vão pensando, vão elaborando. Calma, daqui a pouquinho. Deixa só eu ler essa daqui. Mas já ganhou prioridade, tá? Já está na frente. Lars, quando você atuou no setor público, sentiu que o esporte era uma prioridade? Não era e ainda não é. Então, na verdade, o Ministério do Esporte ganhou um ministério específico para o esporte, não foi necessariamente pelo reconhecimento do papel dele. O governo chegou numa época de um toma lá da cá tão grande para ter governabilidade num Congresso que foi loteando os cargos e foi dividindo áreas, estão criando o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Então foram criando ministérios assim exóticos, né, de temas específicos, e o Ministério do Esporte é um deles. E quase sempre o ministro que chega lá, sem criticar qualquer ministro especificamente, ele chegou lá nessa moeda de troca. Então é aquele partido ali que está insatisfeito porque não recebeu apoio no governo, então eu vou te dar um ministério então, tá? Se o partido ele é merreca, ele é pequenininho, dá o de esporte, que é o mais fraquinho de todos, né? Isso é assim nos municípios, nos estados, né, no governo federal. Então, nitidamente, não há prioridade. O ministro do esporte, quando chega lá, fica no máximo 2 anos, quando ele está começando a aprender um pouco sobre o que é o esporte, ele está saindo. Aí vem o próximo, né, um neófito que tem ali, olha, eu vou fazer uma revolução no esporte e tal, viaja para a Suíça para conhecer a sede do COI, se acha importante, ganha o prêmio no Brasil Olímpico e tal, e depois, quando ele começa a adquirir conhecimento, está próximo de sair. Então, nitidamente, não há importância ainda nisso, há de mudar. Eu acho que o esporte, não importa se ele tem
um caráter de um ministério ou não. Tem que ser levado a sério e gerido por gente que tem experiência, tem conhecimento, tem credibilidade no setor. Agora sim, vai lá, amigo. Por favor. Bom dia para todos, os membros do painel, meus parabéns pelas conquistas de vocês. Eu tenho duas perguntas curtas, uma para a Rafaela e outra para você, Fernanda. Rafaela, você acha que se você fosse uma mulher branca, loura, de olhos azuis, de classe média alta, a 99, a Zentro, a Azul, Banco Pactual, Rímola e a Rede Globo estariam patrocinando e de você com isso garantiria mais dinheiro, etc., em patrocínio, em propagandas, etc. Você seria uma mulher mais rica ou não? A outra para você, Fernanda, você falou muito sobre a questão do preconceito no esporte, etc. Para nós negros, a Rede Globo é um dos principais propagores do racismo no Brasil. 3 exemplos. Na Olimpíada passada, um dos repórteres da Rede Globo virou para a ginasta norte-americana, a maior de toda a história, e pediu ela para sambar. Ou seja, não adianta ser a maior ginasta da história, precisa sambar para entreter pessoas brancas. Recentemente, na Olimpíada agora do inverno, um dos repórteres estava lá narrando, etc. E aí você reparou, os 3 finalistas são todos homens de olho puxadinho, e os 2 caíram de rir. Uma atleta negra da França, patinadora, também, mas você logo, que ela é muito bruta. Você olha para ela e vê que ela é bruta? Não é? Outro exemplo, o Aranha. O Aranha, aquela moça, chamou ele de macaco, não sei o quê, patati pototô. A Rede Globo trouxe ela para o programa da Fátila. Ela pôde se explicar, ela pôde falar, etc. E a carreira do Aranha foi arruinada. E vários repórteres da Rede Globo, mas que absurdo, ela já se desculpou e tudo. Por que ele está insistindo nisso, não sei o quê, patati pototô? Então, o que a Rede Globo pode fazer para, primeiro, diversificar os seus comentaristas, que 99% são homens brancos heterossexuais, que estão sempre fazendo comentários ultra racistas. E segundo, o que essa instituição tão poderosa pode fazer para eliminar o racismo dentro do mundo esportivo? Bom. Não, vou responder. Graças a Deus, você não deu nenhum exemplo meu, e eu sou gay, inclusive. Então, assim, já começo a contrariar esses pré-conceitos e julgamentos. Pela Rede Globo, não posso responder por uma emissora do tamanho que ela é. Eu sou apenas uma funcionária, uma empregada, levantando a bandeira de forma natural, como eu acredito que seja o mais eficiente. Eu admiro, acho nobre e corajoso quem tem o perfil de levantar bandeiras, de lutar pelos princípios. Acho que estamos aqui todos por isso, porque lá atrás pessoas levantaram bandeiras já a favor de várias causas. A minha levantada de bandeira em relação ao que eu posso dizer, obviamente, que é ser gay, ultimamente foi um boom no país, foi viver de forma natural e falar naturalmente sobre o assunto. Nunca, como eu repito dizer, protagonizei cenas como essa, comentários como esses, de colegas meus, não sei nem de quem está falando, não vi essas cenas, mas sei que aconteceram, então, felizmente, não posso responder por isso, né, porque eu não fiz. Eu acho que a Globo, ultimamente, deu exemplos de que realmente começa a mudar uma política lá dentro, que eu sei que ultimamente aconteceram esses casos, mas lá atrás realmente era diferente. Hoje em dia, 2 grandes exemplos de humanidade internamente foram dados. Primeiro com Zé Maier, que protagonizou aquela cena do assédio, a menina foi a público, denunciou, e ele, sendo o currículo que ele tem, sendo a pessoa que ele é, talvez antigamente não teria sido suspenso, ou enfim, ficado congelado ou sofrido a pena que ele sofreu. Estou analisando a pessoa e a atitude, tá? Não currículo, nem carreira, nem nada. Mas a gente tem que concordar que já mudou muita coisa só pela pena que ele teve. E outra foi o VAC, que
também vazou o áudio dele, né, racista, preconceituoso, falou o que falou e foi punido como deveria ter sido. Eu entrei na Globo há pouco tempo em relação a esses acontecimentos, que já são de longa data, mas os 2 últimos que eu pude ver lá dentro, e eu sim me julgo uma pessoa que protagonizou o terceiro em relação à minha notícia lá dentro, não teve nenhuma mudança na minha carreira, internamente, de tratamento. Sei que o preconceito existe, sei que ele acontece, sei que quando eu viro as costas muita gente torce o nariz sim e faz comentários agradáveis, mas o que eu posso dizer é por mim, e a minha bandeira que eu levanto é a naturalidade. Se a gente começar a fazer disso um grande questionamento, um grande assunto toda hora, principalmente quando eu sento numa mesa de bar ou numa entrevista qualquer, aí sim a gente vai lutar contra tudo aquilo que a gente tenta fazer, né? Que é a igualdade, que é a naturalidade, que é realmente o respeito. Então, você acha que o tratamento seria o mesmo se você fosse uma mulher lésbica masculinizada? Como? Desculpa, se eu fosse um homem gay? Se você fosse uma mulher lésbica masculina. Não sei. Poderia ser. Mas eu sou do jeito que eu sou e acho que também poderia ser diferente sendo feminina e gay, né? Se você me disser, você acha que seria o mesmo se eu tivesse num papel de menos destaque? Também não sei. Mas aconteceu da maneira que foi, na carreira que eu estava, no momento em que eu estava, no programa em que eu estava, e a conduta da emissora foi comigo a melhor possível. E sei que abri portas lá internamente sim para muita gente, e ajudei muita gente diretamente, óbvio que não fiz isso pensando em nada, e o pouco que eu disse a respeito do assunto foi para os meus filhos, que é a quem realmente eu devo alguma explicação. Gente, Rafa, agora você. Pô, mas a dela era melhor. O tempo acabou. Você quer responder rapidamente a pergunta? Eu acho que se eu fosse branca, ou se eu, é difícil falar, né? Porque eu vivo assim desde que eu nasci. Mas acho que a gente vive num país que a gente só é reconhecido quando a gente já está no topo, a gente já está no alto, né? Porque quando eu comecei, que eu precisava realmente de um incentivo, só o meu treinador olhou por mim e me incentivou. E hoje que eu já conquistei algumas medalhas, já conquistei alguns títulos, muitas pessoas querem investir, querem tirar uma casquinha, então, independente da sua cor, no Brasil você só é reconhecido se você tiver a medalha de ouro, nem a de prata e a de bronze conta. Gente, muito obrigada. Acabou o tempo, né? Acabou o nosso tempo. Foi muito bom esse bate-papo, essa troca. Rafa, Lars e Clodoaldo também. Parabéns por tudo que vocês fizeram, pelos exemplos que vocês dão. Obrigada pela companhia. Um ótimo dia. E vocês também. Um ótimo dia para vocês, hoje e amanhã. E parabéns pela presença aí. Muito obrigada pela companhia de todos. Valeu. Obrigada a todos. Agora vamos para o break para o almoço. Obrigada.